Atlético Goianiense que está aí se preparando para esse campeonato goiano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Você está sentindo que esse ano esse Atlético briga lá em cima do brasileiro, o Matheus Carvalho? Para mim, sim. O Atlético, para mim, é uma equipe que vai demorar um pouco mais para evoluir. Dentro da quantidade de jogadores que foram contratados, características dentro da filosofia do treinador também, que ela precisa ser mudada, principalmente jogando fora de casa. Mas essa demora na evolução que eu acredito que vai acontecer para o Atlético, ela também será fundamental no momento em que o time chegar no ápice da evolução, no momento em que o time encaixar. Então eu vejo sim que o Atlético fará um ano de 2026 bem diferente do que foi 2025 e sim brigando de fato pelo acesso. Irmão Soares, tudo o que você precisa em materiais de construção do básico ao acabamento. Compre na loja ou no site. Peugeot 208 2008, agora na versão híbrida, com preços inacreditáveis. É na Navesa Peugeot Aparecida, Avenida Rio Verde, logo após o Buriti Shopping. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo, de coração. Ligue 3414-4000 ou nos faça uma visita na Rua 6, Setor Oeste. Hospital do Coração de Goiás. Ô Nivaldo, o Atlético passou apertado esse ano de 2025, né? Não fez um campeonato goiano bom, não fez, aí foi pro brasileiro. Se não é o Adson, tinha caído. O Adson tomou uma decisão de mandar 15 embora e contratar outros 15. O Atlético fez um péssimo primeiro turno, né? O Atlético fez 23, acho que 23 ou 23, né? Ele fez 23 pontos no primeiro turno. 23 aí. 23 com 23, se repete, tinha caído aí. Não caía não, mas passava apertado, né? A pontuação foi horrível do primeiro turno. O que acontece? E aí ele fez um segundo turno sensacional, né? Uma pontuação muito boa. Só que foi uma pontuação insuficiente pro acesso. É porque o torcedor pode pensar assim, mas você tá falando uma incoerência, né? Que se não é o Adson, o time tinha caído. Se é o Adson que montou o time do primeiro semestre. Não. Mas eu tô falando da atitude que ele tomou. Ele teve coragem de tomar atitude. Ele mudou o time praticamente, completamente, né? Pro segundo turno. Aqueles jogadores que estavam sem comprometimento foram embora. Aqueles jogadores que estavam sem capacidade de render cascaram fora, como o caso do Shailon e outros. Aquele atacante careca, como é que é o nome dele? Caio Dantas. Veio, não rendeu absolutamente. Uma preguiça do caramba. Eu queria falar um trem aqui, tô esquecendo, bicho. O que será, Nivaldo? Dentro desse... O Jurandir começou assim, agora você liga pro Jurandir Santos, você fala, quem? Eu falo o Gomes, que Gomes? Ai. Não, é assim, e aí, bicho, quando você faz um primeiro turno ruim demais, por mais que você organize o time no segundo turno, não dá, porque no segundo turno, você pega time que tá tentando fugir de rebaixamento, né? Que é duro. É duro, porque aí tem bicho, tem premiação alta, né? Pro time não cair. Você pega time que tá lá na frente brigando pelo acesso, então você sempre você pode pegar historicamente a pontuação das equipes no segundo turno normalmente é um pouco menor do que você faz no primeiro turno. Normalmente é assim. O Atlético fez o inverso. Ele fez uma pontuação bem melhor no segundo turno no ano passado do que ele fez no primeiro. Eu diria até que teve sorte, né? Teve sorte, eu diria. Exatamente. Sorte de escapar de um rebaixamento. Eu lembro que um dia eu falei com o Adson, se você continuar essa conversa, esse assunto com esses jogadores depois nas entrevistas coletivas, esses caras vão derrubar esse time. Ele falou, não vai, porque eu vou mandar eles embora. Eu lembrei o que era. Você vê, teve uma rodada, Romas, que o Atlético estava a 2 pontos da zona do rebaixamento. Eu me lembrei. Foi. Era 31-29. Então, se ele não ganha aquele jogo ali, nós falamos aqui, era um assunto que nós discutimos no pré-jogo. Se o Atlético perdesse aquele jogo ali, foi um jogo até no Ascioli, e a gente estava até com medo dele perder, ele provavelmente entraria na zona do rebaixamento.
Tá bom, deixa eu abraçar o Joselito, gerente da minha conta lá no Banco Cicobi. Tá te mandando um abraço, Tim. Um abraço pro Joselito. Torcedor do Tigrão. Chora pelo Ele tá Vila. nos jogos do Vila, né? Sempre visita a gente lá nas cabines. Ele foi gerente do Bradesco muitos anos, esse bichinho, né? Rapaz, eu tive conta com ele no Bradesco, lá da 24 de outubro. Depois ele veio Pra 85, você pra tomaria? 85, eu fui ficando com ele, aí ele foi pra Trindade. Eu falei, não, Zé, aí também não. Aí foi longe. Ele foi pro Bradesco de Trindade, ele voltou pro Cicobi, nós estamos juntos Deve lá. ter uns 80 anos esse bichinho também, De né? banco. O bichinho é velho, viu? Olha aqui, deixa eu abraçar o Rogério Souza, tá ligado na gente. Foi contra o Santa Cruz no Serra Dourada. Carlos Joaquim, boa tarde a todos. Esse ano o Goiás vai ser campeão. Enéas Costa, boa tarde. Goiás e o Mucura estão lisos igual um sarapó. O que é sarapó, Tim? Eu não sei não. Investiga aí, Tim, pra nós. Sarapó? Sarapó. Deve ter ser explicar pra um nós. sapo também, né? Mucura é um sapo, não é? Não, mucura é aquele, tipo um Tamanduá. gambazinho. Não, É um gambazinho. Gambazinho. Agora, qual que é o nome aí? O sapo é o moché que é o sapo. Aquele sapo... Mucura não é sapo, verde. não? Mucura não. É sarapó. Deve ser uma árvore, Parece né? um bicho esquisito aqui, Xaxá, mas não sei que bicho que é Ah, esse, tá aqui o Rogério Souza. O Arley estreou contra o Santa Cruz em 99. Eu estava lá e foi o primeiro jogo do Arley. Não. Ah, não, é Foi, porque... não. É porque 99 não, o Arley estreou deixa em eu explicar. 98. Deixa eu explicar. Porque certamente você lembra desse jogo de 99, mas ele jogou no Maranhão, ele entrou do decorrer do jogo. Ele não entrou jogando, não. Vamos lembrar aí, obrigado pela audiência do amigo aí, mas eu jogava junto. O Arley chega no Brasileiro de 98. Aí ele joga o primeiro semestre de 99 pelo Vila, joga o 5-3 pelo Vila, que é no Campeonato Goiano. Aí no final do Goiano que ele vai pro Goiás. Aí o Brasileiro de Deve ser 90... naquele 5-3. O brasileiro da Série B de 99 não é o Arley. O Arley já tá no Goiás. Aí quem é o goleiro do Vila é o Cássio. Até fraturou o dedo na quadrangular contra o Santa Cruz. Então o Arley ele chega no segundo semestre de 98 e sai no final do Goiano de 99 pro Goiás. Cássio é um que levava toalha de banho pro O jogo? goleiro sempre deixa uma toalha ali do lado do gol. É uma toalha de banho, uma toalha. Tá aqui, o Josimar já respondeu aqui. O sarapó é um peixe liso. Deve ser igual aqui aqueles, mesmo. Pareceu aquele... bagrezinho, né? Isso. Isso. 2h42 em Goiânia, debate das feras, oferecimento Acetona Cruzeiro, produzido em Goiás há 62 anos. Auto Clube, sua proteção, nossa missão. Kelly Unhas, qualidade que suas unhas merecem. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E novos Peugeot 208 2008, agora nas versões híbrida na Navesa Aparecida. São 2h43 na Rádio Band News FM. Porque, né, Matheus, o Atos passou apertado o ano passado na questão do Campeonato Brasileiro, né, e até que o Atlético esboçou uma vontade de subir, mas ficou só na vontade, mas esse ano ele parece que quer começar diferente, né? É porque as apostas do Watson foi o seguinte, acabou dando certo em 2023 o crescimento na segunda etapa do campeonato, subiu para a Série A, e aí dentro da Série A manteve a mesma base de 2023, não deu certo, caiu, né, no ano de 2025 para o ano de 2025, e 2025 ele acreditou que aquele time de 2023 não deu certo na Série A, mas poderia voltar a dar certo na Série B, só que não, era um elenco, um time muito desgastado, jogadores que não queriam mais jogar no clube, e a consequência de tudo isso foi um campeonato goiano ruim, um começo de campeonato brasileiro ruim, e aí teve que fazer uma reformulação no segundo semestre novamente. De uma certa maneira até que deu certo, né? Por um momento o torcedor voltou a sonhar com o acesso, porém foi um sonho muito curto, acabou não dando certo, mas o Watson acredito que soube, com os erros de 2023, 2024, 2025, a fazer um time mais competitivo em 2026 e lutar de fato pelo acesso. Muito bem, precisou de peças para o seu carro? A solução está na Autopeças Brasil. Entrega rápida em toda a região leste de Goiânia. Venha nos visitar na Avenida Dom Serafim 267, bairro Santo Hilário. WhatsApp é o 991893952. Vedacil tem mangueiras de qualidade que garantem a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates na região centro-oeste. Né, Tim? Porque agora neste
neste ano o Atlético não pode dar o luxo de começar errado de novo, né? De tentar consertar ou trocar o pneu do carro com o carro andando. Não dá. Normalmente, 2023 até deu tempo, né, Xaxá? Quando o Atlético conseguiu arrumar o seu time ali naquela última janela de contratação durante o Campeonato Brasileiro e conseguiu o acesso em 2020 para a Série A. Mas é bom lembrar, a última rodada o Atlético subiu com aquele tropeço do Vila que ninguém esperava diante do ABC. 2024 caiu, 25 não deu tempo de arrumar o time, por mais as mudanças que o Adson fez foram significativas, porque o Adson, naquele momento, o Atlético estava correndo risco de rebaixamento. Quando tem a virada do turno ali, o Nivaldo lembrou bem, vira com 23 pontos, aí começa patinando ainda ali no início do segundo turno, o Atlético muito próximo da zona de rebaixamento, aí o Adson fez aquelas mudanças ali durante a competição e acabou que deram certo ao ponto de não correr risco de ser rebaixado, mas não foi suficiente para brigar, para chegar na Série A novamente. Agora, 26, eu vejo que o Adson está muito com a precaução grande. Ele não fez grandes contratações, não fez muitas contratações, vendeu muitos jogadores, está com caixa recheado, vamos dizer assim, né, com essas negociações que fez, e para mim o Adson vai investir pesado no brasileiro da Série B para buscar o acesso. Você pode ver que ele montou um elenco aí até interessante para esse início de Goianão, mas não é um elenco ainda forte o suficiente, pelo menos na minha visão, de colocar o Atlético numa Série A. Mas nas próximas janelas aí, até o início do Campeonato Brasileiro, para mim o Atlético vai vir muito forte, porque o Atlético com certeza 2025 não foi um ano bom. Ele queria o tetracampeonato, não conseguiu. Queria o acesso da Série A para a Série A, não conseguiu. Foi eliminado muito cedo na Copa do Brasil pelo Retrô dentro do Ascioli. E o Adson, normalmente, ele não vai querer e não repete 2 anos ruins, né? Então, 26, você pode ter certeza que o Atlético vai vir forte, sim. Eu acredito que o Adson vai buscar jogadores aí para montar um elenco muito forte, principalmente no Brasileiro. Porque o Brasileiro já começa na segunda quinzena de março. Né, o da Série B. A Série A já começa agora no próximo dia 28. Né, daqui 20 dias a bola já vai estar rolando no Campeonato Brasileiro da Série A. Né, então essas janelas de contratações elas precisam ser melhor aproveitadas, né, tanto por Atlético Goiás e Vila Nova. Não deixar para aquela última lá depois do meio do ano ali, que aí fica muito tarde, né? E agora muda um negócio também, né, que é aquela questão de ficar esperando o Campeonato Paulista, Carioca acabar. Porque tem aquela janelinha, né? O ano passado teve aquela dos estaduais, que aí quando abre aquela pequena janela onde você pode contratar jogadores que atuaram em outros estados aí e jogaram os estaduais. Então eu vejo que justamente por isso, nessas janelas que vai ter aí até o início da Série B, o Adson, pra mim, ele vai buscar jogadores aí pontuais para fazer um Atlético forte. Olha aqui, toda hora é hora do melhor picolé do Brasil, coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das lojas Frutos de Goiás, é a fruta do pé, direto pro seu picolé. 12 minutos faltando para as 3 da tarde. Cansado de pagar aluguel todo mês e ver o seu dinheiro sumir? A Like Imóveis tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Você pode conquistar a sua casa com parcelas que cabem no seu bolso. WhatsApp é o 983238200. Like Imóveis, realizando o seu sonho. Enivaldo, você espera um Atlético diferente em 2026 do que foi de 2025? Claro, o Atlético... Se você pega... O Atlético em 2025 foi uma temporada ruim demais. Muito estranho, né? Muito ruim. Você vê, o Atlético foi mal demais na Copa do Brasil, né? Foi eliminado em casa por um time completamente sem tradição. Retrô, né? Retrô. O Atlético foi eliminado no Campeonato Goiano pelo Anápolis, pelo né? Anápolis. Na semifinal. Pelo Anápolis. Quer dizer, o sonho de ser tetracampeão foi interrompido por um time do interior. Não interessa, é time do interior. Chegou numa final, é verdade, mas é time do interior, é o Anápolis. Não estou faltando respeito com ninguém, eu estou aqui analisando futebol. O Campeonato Brasileiro da Série B fez um péssimo primeiro turno. Se recuperou no segundo turno. Daí, o primeiro turno foi tão ruim. Recuperou no segundo turno para se salvar, né? Foi tão ruim o primeiro turno que, apesar da campanha boa no segundo, foi insuficiente para atingir o seu objetivo. Então, a temporada de 2025 foi ruim demais.
E aí você tem que colocar em cima disso a quantidade de treinadores que o Atlético trocou. O Atlético trocou de treinador 5 vezes. Isso é louco. É trem demais a conta. 5 treinadores passaram pelo Atlético na temporada. A grosso modo, a cada 2 meses, um técnico. Então não dá para você fazer trabalho exitoso de forma alguma com essa quantidade de técnico. Então foi uma temporada absolutamente atípica que o Atlético experimentou, e eu posso até colocar isso aí nos últimos 20 anos. Desde o advento Adson Batista no Atlético, ou seja, de 2005 para cá, o Atlético nunca experimentou uma condição dessa. Essa quantidade de treinador e não fazer nada de significativo. Então foi uma temporada absolutamente atípica. É isso aí. Olha aqui, deixa eu abraçar o Rogério Souza, Errado Tim, José Cláudio Melo Sarapó, é um peixe muito liso, né? E o José Cláudio tá falando que ele é característico da região norte do Brasil. O Itamar Moraes da Silva, lá Nivaldo, ouço vocês todos os dias, já vi muito Tim tomar taca do Goiás, mas já bateu também, né, Tim? Bati, mas apanhei também. Mas apanhou mais do que bateu, naquela época vocês apanhavam, né? Na minha época lá, sendo realista assim, eu vejo que nos clássicos contra o Goiás, eu mais perdi do que ganhei. O Rogério Souza tá falando que Tim, 5-3 foi em 99 e o Arley estava no Vila. Sim. Goleiro do Goiás no Brasileiro de 99 foi o Márcio. Qual o Márcio? Márcio defende? Não. Como que é o nome dele? É o Rogério Souza. Não, era aquele Rogério, goleiro grandão que veio do Guarani, né? Era o 99 no 5-3 era o Adnan, né? Realmente o Arley. Matar esse goleiro. O Arley tá no Vila no 5-3, que foi no Campeonato Goiano. Foi a 5ª rodada, se eu não estiver enganado, do Campeonato Goiano no 5-3. Após o Campeonato Goiano de 99, que ele vai pro Goiás. Aí os goleiros do Vila na Série B de 99 era o Cássio e o Cristiano. Só que o Arley, aí, Rogério, pesquisa aí depois no Gol, o site aí que você vai ver, tá? Tô até com ele aberto aqui. O Arley chega no Vila em 98. Em 98, no Campeonato Brasileiro da Série B. Aquela que o Vila é eliminado pelo 15 de Piracicaba, com gol do Gauchinho, lá no interior de São Paulo. Eu lembro, inclusive, de um jogo em 98, que foi 3-0 para o Vila em cima do Volta Redonda. Eu fiz um dos gols, o Curê, que era um atacante, fez outros, ou o Curezinho, lembra? E o Anderson Barbosa. O Anderson Barbosa fez e o goleiro já era o Arley, e também foi quando chegou o Leonardo Valença. Então, no Brasileiro, Rogério, pode pesquisar aí, de 99, o goleiro do Goiás na Série B já era o Arley. Ele vai pro Goiás após o Campeonato Goiano. Deixa eu abraçar aqui o Ender Silva, o Ender Carudo. Boa tarde, Xaxá e Nivaldo. Alguma novidade para reforçar a equipe da Band News pro ano desse ano? Uai, Nivaldo. Aí a gente vira o Flamengo, né? Do futebol, ué. Aí é quase imbatível. Ainda bem, né? Olha aqui, o Márcio Cordeiro. Quais os times do interior que vocês acham que vão destacar este ano? Cara, não tem jeito de saber enquanto a bola não rola. É sempre uma surpresa. O ano passado foi o Anápolis, né? Eu tava na expectativa do Anápolis esse ano, mas o Ney... não vai na conversa do Ney, não, que o Ney é torcedor da Anapolina, ele quer que o Galo caia. Mas é pertinente, assim, a questão do Anápolis, né? Trocou o treinador durante a pré-temporada, os jogadores que se destacavam ali, normalmente o Ariel sempre foi um jogador que foi muito bem no Anápolis, esse ano não está. Vamos ver como é que vai ser esse início do Anápolis aí. O Fábio não tá lá, né? O Fábio, né? Que também sempre jogou muito bem pelo Anápolis. Olha que deixa eu abraçar o Itamar Moraes da Silva. Boa tarde, Nivaldo. Você conseguiu juntar os melhores comentaristas. Parabéns. Tá vendo, Nivaldo? Obrigado. Hoje não é meu aniversário, não, mas obrigado. Solange Siqueira, já vem pro Remo. Gente, leva esse já. Leva o Thiago Menezes, leva esse povo pra lá. Thiago, você não quer que vai não, né, Nivaldo? Mas pode ir. Pode ir, né? Sargento Nunes, rapaz, coitado do Goiás, ser rejeitado pelo Jajá. Cara, é assim, ele acha que o Remo vai ser melhor. O cara quer o dinheiro, ele quer o dinheiro do imediato, né? É aquilo que o Adson comentou. Tem uma entrevista do Adson aí, Aninha? Cadê a Aninha, hein? Tá aí? Solta a entrevista do Adson aí. O Adson comentou esse negócio aqui. O cachorro tá ali. Vai lá, cachorro, solta aí. Olha, talvez o Romão. Porque o Romão é um cara muito decente e tem algumas propostas, alguns clubes, e a gente reforçou nesse setor aí, a gente está tranquilo, e lógico, se ele sair, vai vir também mais um. O que acontece? No resto, eu não vejo, porque o mercado do futebol ele é muito volátil, né? E toda hora muda, mas hoje, a princípio, é isso. O Anderson, a gente tinha interesse da saída. Como é que eu vou vender um jogador que jogou pouco?
E não foi por culpa dele, nem por nossa. Agora, ele tem potencial. Ele está indo para lá, nós fizemos um acordo, a Chapecoense vai pagar o salário dele, que era alto, que ele veio para cá para ser o titular, e a gente não ter que contratar Paulo Vitor, não ter que pensar em outras situações, né? Aí ele teve a lesão, não foi como nós queríamos, e ele também. Agora ele vai para um novo clube, a gente mantém o percentual, respeita o percentual do Cruzeiro, e vida que segue. Tem certos momentos que o salário fica caro, sabe? Então você tem que ter essas estratégias e saber desenvolver isso. Cara, esse é o Adson, né? O nosso Adson. Hein, maestro Tim? O Adson, ele dá uma entrevista de meia hora, ela rende o mês inteiro. Rende, porque ele é muito direto, né? Ele é muito franco, muito transparente. Aí falou aí do Romão, né? Que pode sair. Eu vejo que tecnicamente a saída do Romão, pra mim, era ruim. Porque eu você sabe que eles já estão trabalhando esse Guilherme Lopes, já, né? Já tá chegando o Guilherme Lopes. Ele fala a respeito disso, né? O Guilherme Lopes chegou. Se o Romão sair, automaticamente ele vai no mercado buscar outro jogador para substituir. Vai dependendo do Guilherme Lopes. Vamos ver como vai ser o início do Guilherme Lopes, né? Se ele começar a destacar, jogar bem, aí pra mim o Adson vai negociar o Romão. A não ser ali na frente, Matheus, do time do Atlético, que a gente não sabe quem que é bom ali na frente, mas parece que até chegar o camisa 7 ali, o Atlético tá melhor do que o time do Brasileiro. Ah, tá, sem dúvida alguma. Mas aí entra dentro daquilo que eu falei, né? O processo de evolução da equipe. Muitos jogadores foram contratados e para chegar nesse ápice da evolução vai levar um certo tempo. O Campeonato Goiano é um campeonato muito pesado, tiro curto, clássico um em cima do outro também. Então eu acredito que o Atlético vai demorar um pouco, mas vai ter um ano de 2026 muito melhor do que o de 2025. Mas eu acho que pela primeira vez esse ano o Campeonato Goiano vai ser mesmo um preparativo para o brasileiro. Né? Porque o brasileiro está bem encostadinho aqui no Goiano, ó. Então ele acaba um, começa o outro. É ele o preparativo, não tem mais tempo para isso.